Bem, pessoal, começando agora a aula semana 5, tá? Que será sobre procedimentos e funções, tá, pessoal? Aqui embaixo eu coloquei meu e-mail, eu sempre está colocando todas as aulas para não ficar nenhuma dúvida quando entrar em contato comigo. Qualquer dúvida podem entrar em contato, certo? Para tirar dúvidas, para esclarecimentos, estou à disposição e respondo no mais rápido possível, ok? Então vamos começar, pessoal. Só uma observação quanto a esse curso. Na realidade, no nosso planejamento do comecinho, tá? Na primeira aula, na sequência hoje seria triggers e views. Por que eu alterei e botei procedimentos e funções? Eu só fiz alterar, trocar trigger, botei trigger para a próxima semana e puxei procedimentos e funções para essa. Por quê? Porque assim a gente faz a mesma sequência da apostila, tá? A gente não pula nenhum capítulo. Não tem prejuízo nenhum, certo? E nem vai dificultar e, pelo contrário, vai só facilitar, porque na realidade vocês seguem a sequência da apostila, beleza? Então vamos lá, pessoal. No final dessa nossa aula, vocês estarão aptos a que aqui nós vamos saber o que é um procedimento, conhecido também como Storage Procedure, conhecer a sintaxe dos procedimentos utilizando o MySQL, certo? Implementar procedimentos em MySQL, saber o que é uma função ou function, conhecer a sintaxe de uma função, certo? Muito semelhante com procedimento, certo? E implementar uma função no MySQL, beleza? Ok. Procedimento e função, pessoal. Como é que surgiu isso aqui? A linguagem SQL, ela foi estruturada como uma linguagem de procedimento comum. Como assim, uma linguagem de programação comum? Como C, como Pascal, como Java, ou seja, ela tem estruturas de controle, estruturas de repetição, de decisão, e com isso, o que foi capaz de acontecer? Quando você junta uma linguagem poderosa como uma linguagem de SQL, que tem que é capaz de manipular os dados com uma programação comum, estruturas de decisão, de repetição, você vai ter em suas mãos uma linguagem altamente poderosa, certo? Capaz de manipular dados, de manipular, transformar dados em informação, certo? De forma muito eficaz, extremamente eficaz, certo? E essa linguagem SQL estruturada, com comandos estruturados de repetição, são essa linguagem que é usada em funções, procedimentos e gatilhos que veremos na próxima aula, certo? Então, essa linguagem que o MySQL usa chama SQL-PSM, certo? Então, ela é extremamente poderosa por isso, por juntar estruturas de decisão, repetição, ou seja, itens presentes na linguagem de programação comum com a linguagem estruturada SQL, beleza? Agora vamos para a sintaxe. Nós vamos ver as sintaxes de todos os comandos que a gente vai utilizar para criar procedimentos e funções, beleza? O primeiro que a gente vai ver aqui é o begin e o end. Essas palavras reservadas begin e end, elas atuam como os delimitadores, certo? Semelhante ao begin e end do Pascal, certo? O abre e fecha chaves do Java e do C, beleza? Então, esses aqui são os delimitadores de blocos de código, tá? A sintaxe dele é exatamente essa. Begin, aqui você vai ter as declarações de variáveis, cursores e outras declarações, e em seguida vai ter os comandos de SQL que você vai estar utilizando, certo? Ao final dos comandos, você não tem mais nada, você terminou de criar a função ou o procedimento, você finaliza o bloco com end. Pronto, aí você vai compilar e ele vai criar o procedimento, a história do procedure, ou a função, dependendo do código que você criou, beleza? A sintaxe declare, a função declare aqui. O que é que ela faz? Ela é usada para declarar variáveis, condições e cursores. A sintaxe dela é muito simples. Você bota declare o nome da variável, dá um espaço, não é 2 pontos, tipo de dado, certo? Muito simples. Declare soma inteiro, declare soma float, declare nome varchar, certo? Muito simples. E finalizando sempre com o ponto e vírgula, que é o delimitador de comando, beleza? O comando set. O comando set ele serve para atribuir o valor a uma variável.
Que é o seguinte, quando você cria uma variável, pessoal, essa variável, ao contrário de algumas linguagens de programação, certo? Elas não precisam ser inicializadas. Por exemplo, inteiro com zero, varchar, que é o string, né? Com string vazio, com abre e fecha aspas. Então não precisa. Quando você inicia, declara uma variável, ela automaticamente já vai receber o valor nulo, certo? Tanto para inteiro, um varchar, ele recebe nulo, certo? E para você atribuir um valor, por exemplo, colocar zero numa variável do tipo inteiro, você tem que dar set, o nome da variável, esse igual é o símbolo de recebe, né? E o valor que você está atribuindo. Para a mesma coisa se for um string, set, nome, recebe, e aí você coloca a stringzinha aqui que você vai receber, tá bom? Open, fetch e close servem para manipular cursores. Aí vocês perguntam, e o que é cursores? Pessoal, cursores são ponteiros, certo? São ponteiros que manipulam, que controlam, que consultam, que percorrem uma série de linhas de uma consulta de SQL. Certo? Então, quando você declara um cursor, você declara um cursor dizendo que ele vai receber as linhas de um determinado comando de SQL. Certo? E esse open, fetch e close serve para você poder percorrer aqueles ponteiros, eles são vários ponteiros, você serve para você percorrer aquelas linhas em que você declarou no cursor, beleza? Aquele resultado daquele SQL que foi atribuído a esse cursor, tá? Após a declaração do cursor, ele deve ser inicializado com o comando open, certo? Você está abrindo, você está indo para a primeira posição do cursor, certo? Você pega o ponteiro e aponta para a primeira linha, tá? O comando fetch é executado para o ponteiro seja posicionado numa linha e as informações atribuídas apontadas para um conjunto de variáveis. Ou seja, você inicializou o ponteiro, certo? O cursor, botou da posição 0 e quando você utiliza o fetch, ele aponta para cada uma das linhas, certo? E assim sucessivamente até chegar à última, tá? E aí você faz fetch, nome do cursor, into, os nomes das variáveis. Esse into é para você jogar os valores que tem em cada uma das colunas do cursor e cada uma das variáveis que tem aqui. Então, se você tem 3 colunas aqui do cursor, que foi criado pelo SQL que você fez, você vai ter que ter 3 variáveis aqui também, na mesma sequência, ok? Continuando o open, fetch e close, que faltou o close. Para finalizar o uso do cursor, você utiliza o close. O close, ele libera a memória daquele cursor, ele apaga, ele diz que não precisa mais, então ele libera aquele espaço de memória que foi utilizado, tá? Select into. Esse comando é usado para armazenar no MySQL o resultado de uma consulta em uma variável ou várias variáveis. O resultado deve ter sempre como retorno somente uma linha, pessoal, uma linha. Quando é várias linhas, deve-se usar cursores. Deve ter o mesmo número de variáveis para receber esses valores. Por exemplo, vamos lá. Select o nome das colunas, até n colunas, não importa quantas colunas você queira fazer. Into o nome das variáveis, até n variáveis. Ou seja, se eu tiver uma coluna aqui, eu teria que ter uma variável aqui. Se eu tiver 10 colunas aqui, eu teria que ter 10 variáveis aqui. E assim sucessivamente, certo? E aí, from a tabela que você está consultando, certo? Lembrando, deve ter como retorno somente uma linha, ok, pessoal? Tá? Mais de uma linha deve-se usar cursores. Comando if é uma estrutura de decisão, como as linguagens estruturadas, certo? A sintaxe dele é um if, a condição que você está procurando. Se for verdadeiro, ele executa esses comandos de SQL. Caso seja falso, ele vai para esses comandos de SQL logo após o else. E ao final você dá um end if aqui, que é para fechar o bloco if. O case when também é uma estrutura de decisão baseada em casos, certo? Case, o valor a variável, certo? A variável a ser procurada. When é o valor que você está pesquisando. E aqui são os comandos de SQL quando isso aqui for verdadeiro. E aí você pode repetir esse when quantas vezes você achar necessário, certo? Se for vários valores que você para uma condição específica em cada um, tá? E no final é o else. O else é o quê? É quando ele não pertence a nenhum desses whens acima, como ele não atinge, não é verdadeiro para nenhum desses whens acima, aí você executa os comandos de SQL logo após o else. E também no final tem um end case para finalizar o bloco case completinho, tá? Comando loop e iterate. É uma estrutura de decisão também, certo? Porém, o comando loop é uma estrutura de repetição, porém o comando loop
não possui uma condição a ser testada, como é o caso do repeat, do while, certo? E do for, né? Do for nas linguagens estruturadas. Ele não contém uma estrutura uma condição a ser testada. Então, para ele sair do loop, você obrigatoriamente deverá usar o comando leave, tá? Então, a estrutura, particularmente, eu não gosto muito de utilizá-lo, certo? Por conta desses labels aqui que você tem que declarar. Então, eu prefiro utilizar o while e o repeat, tá? Dependendo da ocasião. Então, basicamente, o que é que ele funciona? Como é que ele funciona? Você dá um rótulo aqui para ele, dizendo que será um loop, certo? Você dá um nome ao loop, é como se você declarasse uma variável do tipo loop, mas não é. Você dá um rótulo, diz que será um loop, terá os comandos de SQL, o iterate, ou seja, você bota iterate, o nome do label, ele volta para cá. Então ele vai ficar voltando até que você faça com que encontre um comando leave. Então é muito arriscado você entrar no loop infinito aqui, tá? E aí no final você dá o end loop e diz qual é o loop que você vai finalizar. No caso, o mesmo label que tem aqui, tá? Então por que eu não gosto dele? Porque tem esses rótulos, parece os go-tos antigos da vida aí, das linguagens antigas. Então eu não gosto, você fica preso em cima desses labels aqui. Se você errar um label desse, você estraga o código inteiro, tá? Um exemplo aqui, eu coloquei um exemplo pequenininho aqui do lado. O label 2, o rótulo 2, né, declarou como loop. Aqui ele está fazendo uma atribuição, número recebendo número 2 mais 20, e ele testa. Se esse número for menor que 200, ele vai repetir, ó, iterate o label 2, então ele volta para cá, e ele executa esse set novamente. Então, enquanto esse número 2 for menor que 200, ele vai ficar executando esse comando de atribuição aqui o tempo todo. Se não for, certo? Se não for, ele não vai fazer o iterate e vai cair aqui no leave, e aí ele fecha o loop. Tá? E aí ele faz em seguida o end loop bem aqui. Tá? Então ele é um pouco confuso, então eu não gosto, particularmente, eu não costumo utilizar o loop. Eu acho ele burocrático por conta desses levels aqui, de você ter que ficar informando o tempo inteiro. Tá? O repeat, o repeat sim, o repeat é extremamente igual, é igualzinho o comando repeat do Pascal. Por exemplo, esse comando permite a repetição e execução de um conjunto de comandos. A sintaxe, repeat os comandos de SQL e aí o until, né, que é o até que, aí você coloca a condição até testado. Enquanto essa condição for falsa, ele vai ficar executando isso aqui. Na hora que ela for verdadeira, é que você chegou no seu objetivo, e aí você finaliza aqui também com o end repeat para fechar o bloco. Okay? O while do, né? É uma estrutura também como repeat, porém o teste, a condição a ser testada é feita no início, tá? A primeira coisa que ele faz é que ele avalia a condição. Então, while, a condição, então do, faça. E faz os comandos de SQL aqui, certo? Ao final, ele sempre volta para cá. Então, se no final ele volta para cá e a condição foi falsa, certo? Então ele sai do while. E aí não precisa do leave, nem ele, nem o repeat. Então eu acho bem mais simples. O leave. O leave ele é usado para sair tanto das estruturas de repetição, como é o caso do loop, tá? Como na estrutura de decisão. Certo? Então eu posso sair de dentro de um if, por exemplo, direto, sem ter que passar por mais nada do if. Então ele fecha, ele sai daquele bloco de if e vai direto para imediatamente a próxima linha após o end if que você utilizou o leave para sair. Tranquilo? É mais ou menos como o break do C, tá? O call. O call é o procedimento que você usa, é o comando que você usa, perdão, para chamar uma stored procedure. Então, toda stored procedure só pode ser executada quando você utiliza um call na frente. Então, call o nome da stored procedure e os parâmetros, quando necessário, quando forem necessários na stored procedure. Porque eu posso ter uma stored procedure que não receba nenhum parâmetro, tá? O return e returns são comandos exclusivos da função, tá? É utilizado para retornar o valor da variável e para declarar o tipo de retorno que aquela função faz. No caso, returns. Tá? Isso aqui vamos já ver na hora de executar uma função. Tá? Na hora de criar uma função. Pois bem, nós já vimos os comandos, agora nós vamos ver o que é o procedimento. Procedimento, pessoal, é um código chamado código procedural, semelhante ao utilizado em linguagem estruturada, só que ao invés de ter que escrever seus comandos em SQL na aplicação, você cria um procedimento no banco. Certo? Então, muitas vezes é usado para evitar de colocar dentro da aplicação comando de SQL.
Ou seja, você, dentro da aplicação, você chama um procedimento que nesse procedimento tem todos os comandos de SQL necessários para executar aquela tarefa. Tá? E com isso, o que é que nós vamos ter de vantagem? Nós vamos ter uma modularização, certo? Que é o quê? Você particionar seu código. Então, o que é do banco fica no banco, o que é da aplicação ficaria na aplicação. Certo? Então, você modulariza, você separa uma coisa da outra. Você tem também um ganho de performance, certo? Porque às vezes como você tira aquela tarefa computacional da aplicação e joga para o banco, então você torna a aplicação mais responsiva, não é isso? Porque você joga parte do procedimento, é como se você dividisse parte do procedimento com o próprio banco, certo? Que geralmente são máquinas bem mais poderosas. Segurança. Nós temos também uma questão extremamente eficaz de segurança aqui. O que é isso? Você não executa diretamente comandos de SQL. Por você não executar diretamente comandos de SQL na sua aplicação, você reduz o risco de, por exemplo, causar um delete sem uma cláusula where, onde você deleta a tabela inteira, certo? Então você joga isso aqui para o banco e inclusive sempre vai ser executado o mesmo comando, porque você definiu lá na história do procedimento um comando específico. E sempre na aplicação, quando for executada, vai ser executado o mesmo comando, sem correr o risco, certo? Claro, de um dano maior no banco. Por exemplo, um delete sem where, certo? Eu não vou dizer que o procedimento não tenha esses riscos. Tem, porque afinal de contas lá dentro tem um comando de SQL. Mas assim, não existe aquela manipulação excessiva como se manipula num programa, na linguagem estruturada. Você está tendo manutenção, você vai corrigir algum problema, e aquela mudança, aquela frequência de mudanças no código de um programa, pode, às vezes, por cansaço ou falta de atenção, pode o programador esquecer um where e aí já viu, né? Vai apagar a tabela inteira. Tráfego na rede. Também ele reduz o tráfego na rede. Por quê? Que é o seguinte, se eu tiver um comando de SQL muito grande, muito carregado numa aplicação, quando eu for mandar executar no banco de dados, eu tenho que passar todo aquele código pela rede. Certo? E isso é um custo de tráfego de rede. Se eu usar Stored Procedure, o que é que eu passo? Apenas a chamada call, Stored Procedure e os parâmetros. Então, eu reduzo a quantidade de dados que eu vou trafegar naquela rede. Certo? Já o resultado não, o resultado seria o mesmo, mas assim, na requisição eu diminuo o tamanho de informações trafegadas na rede. Tá? Todo Stored Procedure tem que ser chamada pelo comando call, ela pode ser alterada através do comando alter e ela será destruída através do comando drop. Drop, procedure e o nome da Stored Procedure que você deseja deletar, destruir. Ok? A sintaxe de um create é esse aqui. Create procedure, nome do procedimento e a lista de parâmetros, que pode ser nenhum ou vários. Temos o bloco begin e end, né? As características do corpo da função. Quem são as características do corpo da função? É a declaração que é uma linguagem SQL, que ela é determinística ou não determinística, contém SQL, não tem SQL, faz leitura de dados SQL, modifica dados SQL. Existe a questão de segurança, que você define também no corpo da Stored Procedure, e os comentários. Comentário você bota comment e o que você escrever ao lado de comment vira um comentário daquele Stored Procedure. Isso é muito bom de se usar, pessoal, porque uma outra pessoa que for ter que dar uma manutenção na sua Stored Procedure vai saber do que se trata. Então você coloca comment e escreve essa Stored Procedure é responsável por fazer procedimento, processamento assim, assim, e retorna valores assim, assim, devido a isso e isso. Pronto, você explica o que a Stored Procedure faz. Que é assim, quando uma outra pessoa for dar uma manutenção, ele vai se situar no que aquela Stored Procedure faz. Tá? E depois os comandos válidos de SQL. Okay? E aí no final de tudo ele finaliza com o end para finalizar o bloco aqui, begin end. Ok, pessoal? Funções, certo? Também chamadas de rotinas ou subprogramas. São segmentos de programas que executam uma determinada tarefa específica. É possível o administrador do SGBD escrever suas próprias rotinas. Beleza, claro. No MySQL, claro, são chamadas de funções definidas pelos usuários ou rotinas definidas pelos usuários. UDFS, que é User Defined Functions. Nós temos as funções agregadas.
As funções agregadas, pessoal, são as funções do banco. É aquela count, sum, max, min, são do banco. Aquela ali a gente não mexe, tá? Essas funções são chamadas de funções de usuário, porque você quem as cria, ok? A diferença básica entre procedimento e função é que a função sempre retorna algum valor, tá? E o procedimento ele pode ou não retornar um valor, tá? O procedimento pode ser apenas para alterar um registro e que não retorne nada com aquela alteração de registro. O procedimento pode retornar uma tabela, a função pode também retornar isso, mas a função obrigatoriamente tem que retornar um valor, tá, pessoal? A sintaxe. Create função, muito semelhante com a sintaxe do procedimento, pessoal, muito semelhante. Create função, nome da função, os parâmetros, ok? Pode ser nenhuma, pode ser vários. Aqui é a primeira diferença. Você vai dizer, declarar o tipo que ela retorna. Se é um inteiro, se é um varchar, se é um float, enfim, esse aqui é obrigatório, você tem que pôr o tipo de retorno. Pronto, begin, vamos abrir aqui o comando o bloco de código. As características do corpo da função, que são quem? Essas mesmas as mesmas características do procedimento, se é ou não determinístico, se contém SQL, se lê dados SQL, se modifica dados SQL, comentários, segurança, enfim, as mesmas características. O tipo, os parâmetros da função, que são? São declarados aqui e são daquela mesma forma. Não precisa do declare, tá? Vai ter o nome do parâmetro e o tipo. O nome do parâmetro e o tipo. O nome do parâmetro e o tipo. Sempre assim. E o corpo da função com os comandos válidos, que aqui vai ter as declarações de variáveis locais, utilizando o comando declare, e os comandos de SQL que você vai utilizar. Ao final, certo? Você deve retornar um valor, certo? Obrigatoriamente. E aí, no fim, o end, para finalizar, fechar aqui o bloco begin end. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos fazer uns testes, um script. Eu vou disponibilizar o script também para vocês fazerem em casa, tá? É os mesmos scripts utilizados na apostila, tá? Então não tem mistério, tá? Agora vamos testar no Workbench e esse arquivo de script, SQL, esse arquivo.sql, eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Vamos lá.